Boa noite. Boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 6, a partir do 9. Amém? Vamos lá. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Pai, nesse momento, Senhor, viemos engrandecer o Teu nome, viemos, ó Pai, diante da Tua presença, realmente, Senhor, colocar as nossas vidas, ó, para que o Senhor possa estar nos guiando, Senhor, na Tua palavra, abrindo, Senhor, as nossas mentes, que possamos estar com ouvidos atentos ao Espírito Santo, Senhor, para que o que possamos aprender hoje, Senhor, possamos levar para todos os nossos dias, Senhor, da nossa vida. Usa-me, Senhor, realmente como instrumento em Tuas mãos, ó Pai. Que sejam, Senhor, palavras vindas do Teu trono, Senhor, da Tua boca, Senhor, e do Teu Espírito, ó Pai. Que eu seja somente um instrumento para falar aquilo que o Senhor quer. Usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor, para que eu possa, Senhor, trazer a Tua palavra a todas as pessoas que estão nos ouvindo, Senhor. Agradeço, Senhor, a oportunidade de falar do Teu Evangelho e pregar, Senhor, do Teu amor, ó Pai. Usa-me, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então aqui, né, nós vimos aqui um exemplo claro, né, do que quando Cristo vem e nos fala como devemos orar, vamos dizer assim, né. Ele diz, né, no 9, aqui, todo o contexto diz, né, quando Jesus está com os discípulos e ele fala assim: vocês devem orar assim. Então, o que ele começa? Então, aqui nós vamos destrinchar o que é o Pai Nosso, que é tão conhecido, mas pouco estudado. Vamos dizer assim, é muito falado, mas pouco se sabe qual é a mensagem do que ele está dizendo, né? Então, nós vamos por partes, para a gente poder realmente entender o que Jesus está nos ensinando com essa oração. Aqui ele fala, né, o Pai Nosso, primeiro ponto, ele coloca, Jesus nos ensina a chamar a Deus de Pai, né? Ele poderia ter falado qualquer outra palavra, Senhor Deus, poderoso, engrandecemos o exaltado Rei dos Exércitos, Senhor dos Exércitos, ou seja, qualquer outro nome, mas ele fala Pai. Por quê? Porque a partir de Jesus, a partir de que Cristo veio, que nós tivemos a oportunidade de realmente sermos filhos de Deus. Então, o primeiro ponto começa com isso. Para você ter alguém como pai, é algo muito forte. É uma proximidade masculina mais íntima que tem um pai, né? Nenhum marido é tão íntimo, vamos dizer assim, do que o pai, que viu você crescer, que viu você, como se diz, o pai ele te acolhe, o pai ele não tem um desejo carnal, o pai é amor, o pai é carinho, o pai é aconchego, isso é um pai. Então, é uma figura paterna de tamanho aconchego e recebimento, né? Então, Deus é Pai, o Criador e sustentador de todas as nossas coisas. Ele é eternamente Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, como somos todos nós, fomos criados por Ele. Então, Ele é o nosso Pai que nos criou. Por isso que o Pai é tão íntimo nosso, porque na maioria das vezes, ou vamos dizer assim, na regra geral, né, um pai é aquele que cria, que faz e que nos conhece, que nos tornou, né? Então, mas Deus decidiu nos adotar
como os filhos, além de Cristo, né, para filhos dele, mesmo não sendo imagens como ele era. Nós somos criaturas de Cristo, criadas por Deus, mas Deus nos adotou para nos tornarmos irmãos de Cristo através de Jesus, o sacrifício de Jesus. O Pai Celestial nos acolheu como filhos amados e deseja ter um relacionamento de intimidade com todos nós. Da mesma maneira que a gente vê em todo o contexto, até chegarmos aqui e em Mateus 6 e para frente ainda, como a intimidade de Jesus com Deus Pai. Simples assim. Como se diz, quando a gente vê ele falando com 12 anos, quando ele estava perdido de Maria e de José, ele fala, como vocês não sabem? Eu estava cuidando das coisas do meu pai. Eu estava no templo cuidando das coisas do meu pai. Outro pormenor interessante é que Jesus, por ter usado o nosso, o pronome, ou seja, no plural, isso nos faz lembrar da dimensão comunitária que a gente tem em relação a essa oração. O Pai é nosso, como se diz, de todos aqueles que são filhos dele, ele é Pai. Ele não é só o Deus Todo-Poderoso, ele não é só o Senhor, ele é o Pai. Então, é muito interessante isso, né? Nosso Pai do céu nos vê como irmãos de Cristo e por isso também devemos viver e assim orar um pelos outros como uma família. E é esse o nosso propósito. Como se diz, tudo vem num contexto que nos mostra o que devemos ser em união, estarmos juntos realmente como uma família. Por isso que o Pai é nosso, porque nós somos irmãos. Todos nós temos os mesmos direitos, os mesmos deveres e as mesmas responsabilidades e compromissos e deleites do nosso Pai. A expressão Pai Nosso não nos impede de usar o meu Pai. Não é isso que eu quero dizer. Nas nossas orações pessoais, a gente pode dar testemunho, sim, do que nosso Pai faz por cada um de nós. Porque não é porque ele é pai de todos nós que deixa de ser o meu pai e não vai ter experiências comigo do que eu tenho, da minha personalidade, porque é aquilo que nós já falamos várias vezes, né? Cada um é um e Deus nos trata realmente de forma personalizada. O Senhor sabe como falar comigo, o Senhor sabe como falar com a Alice Helena, sabe como falar com a Micaela. O Senhor trata com cada um de nós de forma diferente. Então é isso que nós temos que pensar. Ao mesmo tempo que Ele é o Pai nosso, Ele é o Pai meu, é o Pai seu. Então essa é a dimensão de Deus. Essa é a grandeza do nosso Pai. Então, já no comecinho aqui do Pai Nosso, nessa simples palavrinha, frasezinha, Pai Nosso, a gente vê tamanha profundidade do que é a oração, né? Do que é que está querendo dizer desde os detalhes. Que o Pai é nosso, porque ele está próximo de nós com intimidade, com cuidado, com amor. Ele é nosso, porque ele nos faz unidos, nos faz juntos em uma comunidade. E ele é nosso, porque da mesma maneira que ele é meu também. Então eu vou ter experiências, eu vou ter situações personalizadas para mim, porque ele é meu Pai. Do mesmo como ele é nosso, não vai ser um contexto para todos da mesma maneira. Ele vai me amar, ele vai me corrigir, ele vai me guiar e me cuidar do jeito que eu sou, mesmo sendo Pai nosso, né? Então, essa é a primeira frase em que eu achei muito interessante esse contexto realmente do que quer dizer o Pai Nosso. Simplesmente uma frase tão curta, só que ela abrange tantas coisas que muitas vezes a gente confunde o que é o dizer disso, né? Aí a segunda parte ele diz assim, que estás no céu. Essa palavra não limita a presença de Deus somente ao céu. Ela apenas expressa a infinita grandeza e glória do Senhor, acima do universo visível. Deus tem a sua presença nos céus e na terra, como diz em Deuteronômio 4:39.
Nenhum Deus do universo visível pode ser comparado ao Pai Celestial, que habita no céu dos céus. Ele é supremo, está exaltado na sua morada celestial. O Pai é distinto e superior a nós, a todos os pais da terra e a todos os falsos deuses e ídolos deste mundo. Jesus realça esse dado importante acerca do Pai que está no céu, para que a nossa compreensão distorcida retifique que Deus é infinito, absoluto e incomparável. Então, quando a gente ora, né, Pai nosso que estás no céu, a gente está aqui demonstrando a grandeza, a soberania, tudo que Ele é acima de tudo, de todos e de qualquer coisa. Então, quando você ora, né, Pai nosso que estás no céu, como coloca aqui, não é que Ele está distante, não é que Ele está longe, ou que Ele não tem acesso aqui, não, é o tamanho da soberania, porque quando a gente olha para o céu, nós visivelmente olhamos para o céu, gente, a gente não tem noção da grandeza, ou da onde termina o céu. Tem como comparar, não tem como ver onde que termina o céu. Então, se você olha e fala, Deus está no céu, aonde? Em tudo aquilo. Ele está em tudo que você enxerga quando você olha para cima e vê o céu. Aí você olha pro horizonte e você vê o céu. Se você olha para o outro lado, você vê o céu. Então, é essa a realidade do nosso Pai que está no céu. Então, o que está no céu realmente não é algo limitando que Ele está lá e que não tem acesso a nós, muito pelo contrário. Ele tem o acesso a nós e Ele realmente nos traz essa proximidade a Ele, né? Como se diz assim, de tamanha grandeza, Ele está em todos os lugares, está em tudo e incomparavelmente absoluto em tudo. Aí diz assim, santificado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus é o primeiro pedido na oração do Pai Nosso. A primeira coisa que é pedida, vamos dizer assim, no Pai Nosso é isso. Santificado seja o teu nome. O Pai Celestial deve ser santificado pelos seus filhos. O que isso significa? Que devemos glorificar a Deus, ou o nome de Deus, em tudo que fazemos ou pensamos, nas nossas atitudes e em todas as nossas palavras. Enfim, tudo que fazemos deve honrar ao nome do nosso Deus. A palavra santificar não quer dizer que você vai tornar santo Deus. Não é isso. Quando a gente fala santificado seja o teu nome, não quer dizer que você vai estar santificando a Deus, mas sim que a santificação dele vai estar presente no nosso meio. Por isso que fala, santificado seja o teu nome. Em nosso meio, não seja profanado, que não seja em vão, que não seja envergonhado ou qualquer tipo de coisa que vá contra a engrandecer. Se você está santificando o nome de Deus na sua conversa, na sua brincadeira, no seu dia a dia, ou seja, você está exaltando a Deus, não está blasfemando, não está envergonhando, não está de maneira nenhuma trazendo algum tipo de contradição àquilo que Ele é. Então, a palavra santificado seja o teu nome na Bíblia não quer dizer que você vai santificar quem Deus é, porque Ele é santo, puro e verdadeiro. Na verdade, está dizendo que aquilo que você está fazendo está também santificado como Ele é. Aquilo que você está dizendo, aquela atitude que você está tendo, está santificada assim como que Ele é. Então, santificado seja o teu nome. No nosso meio, vamos dizer assim, quer dizer que Ele é santo também aqui. Não está sendo de maneira nenhuma humilhado ou, como eu falo, profanado no meio da conversa, da brincadeira, do seu dia a dia. Então, em tudo que você for fazer, em tudo que nós temos que pensar o seguinte: eu estou deixando a presença de Deus santa, pura, verdadeira, justa, correta, incomparável, soberano, ser aqui nesse meio. Então, é isso que a gente tem que pensar. Então, muitas pessoas acham que santificado seja o nome, eu estou santificando o nome de Deus. Não. Você está santificando a presença dele aqui, porque não tem como você tornar Deus mais santo do que Ele é.
Ele é puro, perfeito e incomparável. Não há transgressão, não há nada que se compare a Ele. Então não tem como você fazer melhor do que Ele já é. Essa é a realidade. Então não tem como você santificá-lo mais. Você só tem como você trazer a santificação dele para o seu estado, vamos dizer assim, para o seu meio, né? Aí quando o que vem a completar, né? Quando ele coloca santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Essa palavra é muito importante porque a chegada do reino de Deus tem a ver com o seu governo eterno sobre todas as coisas. Deus é um rei divino de um, como se diz, de um reino que não é aqui, de um reino espiritual, moral, mas que é real. Isso a gente precisa entender, porque é um reino espiritual, um reino de moral, vamos dizer assim, porque comportamento, precisa de comportamento, mas é um reino real. O reino de Deus, ou o reino dos céus, já começou desde o início, mesmo antes da vinda de Jesus. E o avanço do reino de Deus, ao longo dos tempos, se deu através da aceitação e do reconhecimento de Deus como Rei. Esse é o cumprimento das expectativas desde a chegada de Jesus, o Messias. Por isso que os judeus, desde o início, já esperavam Jesus vir como Messias. Jesus Cristo inaugurou a chegada do reino de Deus e ainda prossegue em nossas vidas até alcançar a sua plenitude no final dos tempos, quando nós iremos para o reino dos céus. Mas o que isso quer dizer? Quando Cristo voltar em glória e subirmos com Ele, o reino de Deus estará estendido de forma completa. Do quê? De quando nós iremos estar no reino dos céus. Mas quando a gente ora no Pai Nosso, né, o modelo de oração que diz, venha o teu reino, isso quer dizer o quê? Nós temos que fazer o reino dos céus aqui na terra, até que nós possamos ir até o reino dos céus. Nós temos que trazer o reino de Deus na terra. O que é trazer o reino de Deus na terra? Quando você pensa, quais são as atitudes, quais são as formas que se vive no céu? Onde não haverá pranto, nem dor, onde não haverá pecado, onde não haverá transgressão, onde não haverá sofrimento, onde não haverá angústia, onde não haverá mal. Então, peraí. Quais são as atitudes que nós estamos tendo para que o reino do céu, essas atitudes que acontecem no céu, também aconteçam aqui na terra? Porque esse é venha o teu reino. É isso que quer dizer quando a gente ora, venha o teu reino. É o reino de Deus, é o céu, é a perfeição. Então, se nós não vivemos a perfeição, a santificação, a pureza do céu aqui, nós não estamos fazendo o reino de Deus vir. Então estamos descumprindo já. O primeiro pedido, né, que é santificado seja o teu nome, venha o teu reino, nós já estamos descumprindo. Se nós não fazemos o reino de Deus se fazer presente nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nós estamos errados. E para nós fazermos que o reino de Deus, que é um reino celestial, um reino de santificação, de pureza, peraí, algo está errado. Então estamos indo contra a palavra de Deus, estamos indo contra o princípio básico aqui de uma oração. Porque isso aqui que a gente está lendo não é um mandamento, é só um modelo de oração. O que Jesus está falando, quando vocês forem orar, vocês devem orar assim. Orem dessa forma, falando isso, clamando isso. Então eu vou ler todo o contexto e depois eu vou retornar ao início e falando o que é cada coisa separadamente, né? Aí, se você está trazendo o reino para o seu dia a dia, qual que é a próxima frase? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí vem a parte que acaba com qualquer desculpa da pessoa querer viver os planos dela, os sonhos dela, a vontade dela, tudo. Aqui, essa frase é a partir disso que vem o negue a si mesmo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, se no céu é feito tudo conforme Deus quer, e na terra tem que ser também,
Por que que ainda debatemos? Por que que ainda lutamos para fazer a nossa vontade, aquilo que achamos certo, aquilo que achamos melhor, ou aquilo que achamos que é o nosso sonho, o nosso direito? Eu tenho direito de viver o que eu penso que é bom para mim. Eu tenho direito de viver o sonho que eu demorei anos para conquistar, a vontade que eu sempre quis alcançar. Não, você não tem esse direito se você quer ser filho de Deus. Se você vai viver conforme a sua vontade, aí é aquilo que falamos hoje no devocional. Se você quer ser filho de Deus, ou você quer ser escravo do diabo. É isso. Ou você é herdeiro de Deus, que é o reino celestial, ou você é escravo do diabo. Quando você é escravo do diabo, você pode fazer a sua vontade, como se diz, se enganando, porque ou você faz a vontade de Deus, ou você vai fazer a vontade do diabo, pensando que está fazendo a sua própria vontade. Porque ninguém vive por só. Ninguém. O ser humano não consegue viver por si só. Ele é manipulado por um ou por outro. Então, por isso que a gente deve pensar, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Deus está fazendo a vontade dele na minha vida? Se não está, ou seja, você já está fazendo a vontade do diabo. Então, tudo que a gente vive, tudo que a gente faz, tem que ser a vontade de Deus. Como é feita no céu, também seja feita na terra. E isso, gente, uma coisa, eu estava assistindo um vídeo esses dias e eu achei muito interessante, né? Falando sobre essa questão da visão de Deus. Quando a gente olha, até mesmo, vamos dizer assim, né? Os seres celestiais, tem seres celestiais que são assustadores. Assustadores. Quando você pensa anjos que têm 6 asas, duas que cobrem o rosto, 2 nas costas e 2 nos pés, e animais que têm cabeça de uma coisa com o corpo de outra. Aí você olha e fala, meu Deus do céu. Aí você acha que Deus está se importando com a sua visão? Aí você acha que Deus vai se importar do que você pensa? Não. Ele quer fazer a vontade dele. Então, dentro daquele seu padrão, dentro daquilo que você acha que é o melhor, o correto, ou o mais belo, ou o perfeito, você tem que buscar a vontade de Deus realmente, não a sua, né? Então, até aqui, a gente viu 5 pontos que diz o que é Deus, nosso Pai, né? O primeiro ponto. O segundo ponto, a soberania dele, que de estar no céu, ou seja, infinita. Que ele é santificado através nós santificamos a presença dele no nosso meio. Nós trazemos o reino celestial ao nosso meio quando estamos santificando o nome dele no nosso meio. E vivemos a vontade dele, como a vontade dele é feita no céu. Aí depois a gente começa a parte que é ele mostrando realmente como ele é o Pai, que coloca assim, né, o pão nosso de cada dia, é a dependência diária. Por que ele não falou assim, o pão nosso o Senhor sempre nos dá? Não, de cada dia. Pão nosso de cada semana. Não é de cada semana. Ou não é de cada semana, não é de cada refeição. O pão nosso de cada dia é diário. Deus tem realmente um cuidado diário. E você tem que ter uma dependência diária. Não é só domingo, no culto, você vem, pronto, já abasteci meu tanque, eu estou pronto para a semana inteira. Não. Você vai cair amanhã. Porque você precisa diariamente desse pão. Você precisa todos os dias se alimentar desse pão. Então, isso é o importante. A gente ter essa consciência que o pão nosso de cada dia é Ele que nos dá. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos provê. É Ele que nos guia. É Ele que nos faz caminhar. Então, enquanto ficarmos, cada um na sua dificuldade, se debatendo, para receber e depender de Deus, o pão não vai viver
nada do que a gente leu aqui em cima, nem a vontade de Deus seja na nossa vida assim como no céu. Não vamos trazer o reino dele nas nossas vidas, não vamos santificar o nome dele no nosso meio. Ele não vai ser o Deus onipotente, onipresente, onisciente que está no céu, e muito menos o nosso Pai. Então, aqui no pão nosso já mostra que a gente só vai receber o nosso pão se a gente fizer todas essas etapas que vem para cima. Aí contém uma outra parte que diz: perdoa as nossas dívidas. O que ele quer dizer com isso? Isso aqui, essa parte do perdoa as nossas dívidas, é igual eu falo sobre a questão quando na palavra que diz: não julgueis e não sereis julgados, porque da mesma maneira que julgares, assim vos será. Só que a pessoa nunca entende isso. A pessoa só pega a primeira parte, né? Não pode julgar. Não, na verdade a Bíblia não está falando isso. Diz que da mesma maneira que você julgar, você vai ser julgado. Se você julgar com justiça, você também vai ser julgado com justiça. Então aqui é da mesma maneira. Quando ele fala: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então o que você está fazendo pelo teu próximo? Você está amando? Você está cuidando? Você está ajudando? Você está estendendo a mão para que Deus estenda, cuide, ajude e ame você da mesma maneira? É isso que está falando. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então, você está fazendo a sua parte? Se Deus pode te tratar da mesma maneira que você trata o seu irmão? Está escrito aqui. Essa é a realidade. Você pode falar: Senhor, me trate da mesma maneira que eu trato o fulano? É justo isso? Você vai ser bem tratado? Vai ser bem amado? Vai ser bem cuidado por Deus? Então, para você ver como um texto bíblico é tão distorcido. Porque aqui, gente, tem um ensinamento real do que é o evangelho, do negar-se a si mesmo, da santificação. E as pessoas não entendem isso. Mas aqui está escrito claramente o que é que Deus quer através da oração que Jesus faz. Então é muito claro: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos quem nos tem, aquele que nos deve. Como que você está perdoando as pessoas? Como que você está tratando o seu próximo? Aí continua: não nos deixe cair em tentação. Aqui é um ponto que mostra somente através de Deus a gente vence o pecado. Somente através do poder dele que a gente consegue vencer o pecado. Não tem como nós, sozinhos, vencermos o mal, só através de Cristo. Porque senão, se dissermos que sozinhos vencemos o pecado, o que a palavra diz? Fazemos o sacrifício de Cristo em vão e somos mentirosos, enganando a nós mesmos. Então é isso aqui que ele coloca: não nos deixe cair em tentação. Por quê? Porque através de Jesus Cristo nós temos a graça que foi através do sacrifício lá na cruz, que a graça veio sobre nós e nos trouxe a oportunidade de santificação, de uma vida que não vamos cair em nenhum tipo de tentação. Nenhum tipo de tentação. Se cairmos, porque não estamos apegados ao nosso Pai. Porque Ele não nos deixa cair em tentação. Porque senão a Bíblia era mentirosa. Se Cristo nos ensinou a orar isso, e Cristo não caiu em nenhuma tentação, por que Ele iria nos deixar cair em tentação? Não. É contraditório. E a Bíblia não é contraditória. Não tem como. Não nos deixe cair em tentação, porque Deus não nos deixa cair em tentação se estivermos com Ele. Da mesma maneira que Cristo estava com Ele, em tudo foi tentado, mas em nada caiu. Então por que caímos? Porque não estamos com o nosso Pai. Simples assim. Aí quando diz aqui, né? Livra-nos do mal. É simples. É como se fosse uma repetição do de cima. Se nós não caímos em tentação, é por quê? Porque Deus nos livra do mal. Seja, nós não vamos cair no pecado
e além de tudo ainda vamos estar protegidos. Olha só, como Deus é Pai, como Deus é poderoso e infinitamente amoroso. Porque além de nos livrar, nos proteger, como aqui diz, livra-nos do mal, Ele não nos deixa cair na tentação do nosso próprio eu, das nossas próprias vontades. Ele nos sustenta, nos guia e ainda nos protege. Mas temos que estar com Ele. Então, tudo aqui a gente vai vendo que tudo tem um porquê em cada palavra do Pai Nosso. Em tudo que Ele vai dizendo, Ele coloca como se diz, uma promessa e um dever. Você vai receber essa promessa se você cumprir a sua parte. Então, para nós podermos sermos livrados do mal, não cair em tentação, nós temos que perdoar as nossas dívidas, para que a gente também possa ser perdoado, ou seja, amar o nosso próximo, para que a gente também seja amado por Deus. Nós temos que depender do nosso pão de cada dia. Nós temos que deixar a vontade de Deus seja feita aqui nas nossas vidas, assim como é feita no céu. Nós temos que fazer o reino dele estar aqui no céu, ou seja, a perfeição de Deus, a santificação, a pureza de Deus estar em nosso meio. Nós temos que santificar o nome dele com as nossas atitudes e nós temos que engrandecer quem ele é, infinitamente grandioso e poderoso, como o céu infinito, porque ele é nosso Pai. Aí no final ele diz aqui, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória. Qual que é a definição de cada palavra? Pois teu é o reino. O reino já é, a gente já sabe, o reino não é aqui, não é esse plano terrestre. É o reino celestial, já é dele. Teu é o reino, já é dele. Indiferente se nós vamos para o reino dele ou não, é dele. Nós não vamos mudar em nada isso, já é dele. O poder, a mesma coisa. Se nós não servirmos a ele, ele vai ser menos poderoso por causa disso? Ele vai tirar, nós vamos tirar o poder dele? Não. E a glória? Também não. Nós não mudamos em nada, nem do reino, nem no poder e nem na glória de que Deus tem e é. A única coisa que nos resta é sermos como ele é. Do reino dele, ter o poder dele, para sermos glorificados como ele. Essa é a função nossa. Vivermos o reino dele aqui na terra, para podermos exercer o poder dele na terra, para sermos glorificados no reino celestial. Essa é a função de todos nós cristãos, chamados filhos de Deus. Então, a mensagem que eu quero deixar hoje para nós é que a gente possa pegar essa oração e realmente colocar diariamente nas nossas vidas, pensando nisso, que ele realmente é o nosso Pai, que está no céu, que nós vamos santificar o nome dele em todos os momentos, que o reino dele esteja em nosso meio, que seja feita a vontade dele nas nossas vidas, que nós possamos ser amados, cuidados e guiados da mesma maneira, por ele, da mesma maneira que amamos, guiamos e cuidamos dos outros. Que nós possamos, que ele possa nos livrar de toda tentação, porque dependemos dele para nos livrarmos do mal que há em nós mesmos, para que ele possa nos guardar de quando vencemos as tentações, não sermos assolados por Satanás, para que possamos realmente exercer o reino dele na terra, sermos poderosos através do poder dele, para viver, sermos glorificados com ele no céu, porque dependemos disso para alcançarmos o nosso alvo. Amém. Então, a minha mensagem é essa, gente. Vamos viver o teu reino, o teu poder e a tua glória de Deus, para que a gente possa
ser chamados cristãos, filhos de Deus. Amém? Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Pai, agradecemos, Senhor, a Tua presença no nosso meio, ó Pai. Obrigado. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor sempre está conosco, trazendo, Senhor, a nós a revelação daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Sim. Que possamos, ó Pai, alcançar vidas, ó Pai, através da Tua palavra, e que possamos, ó Pai, entregar, Senhor, o Evangelho verdadeiro, que traz a transformação de vida, Senhor. Sim. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, a nossa noite, que o Senhor possa estar abençoando a nossa semana, e que essa palavra, Senhor, possa estar em nossas mentes, Senhor, realmente como um pão diário, Senhor, de cada dia, Pai. Verdade. Que possamos, ó Pai, estar com essa palavra gravada, Senhor, nas nossas mentes, para que possamos a todo instante trazer o Teu reino, glorificar, exercemos o Teu poder, ó Pai, para glorificarmos o Teu nome, Senhor. Sim. É isso que pedimos, porque de Ti dependemos e confiamos somente em Ti, Senhor. Agradecemos, ó Pai, pelo dia, Senhor, que tivemos. Agradecemos, ó Pai, por esse momento de culto, de louvor e adoração a Ti, Senhor. Sim. Obrigada, Senhor, porque mesmo em adversidades, ó Pai, sentimos a Tua presença e o Teu amor. Sim. Muito obrigada, porque o Senhor é realmente o nosso Pai. Muito obrigada, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém.